Muito bem, eu voltei. Então, vamos continuar. Eu disse que ia voltar, não disse? Então, ai, ai. Vocês percebem como eles derrubam a live da gente? Vai vendo, não é? Sabe por quê? Eu tô falando. Sabe por que vocês derrubam a live da gente? Porque quem fala a verdade incomoda. Quem não deve nada pra ninguém incomoda. Eu não tô aqui pagando de puritanista, não é? O puritano, o verdadeiro, o defensor da lei, da moral, o que não erra. Não é nada disso, não. Sabe? Mas falar de Deus, falar das Escrituras, falar do Eterno, falar do Pai das Luzes, do Criador, falar dos profetas, falar de Jesus, é uma grande responsabilidade. E jamais podemos usar tudo isso para ludibriar, enganar, tapar as pessoas. Isso não, de jeito nenhum. Bom, por isso, dando continuidade, porque derrubaram a primeira, agora eu dou continuidade à segunda parte da live, né? Pelo menos a live fica dividida e não fica tão extenso o horário. Obrigado, Facebook, mas eu vou continuar, tá bom? Muito bem. O livro de 2 Samuel, capítulo 11, dando continuidade, vai narrar as histórias, os feitos de Davi, né, que vão reverberar em Anon, seu primeiro filho, em Absalão e também em Salomão. Cuidado com o que você faz, papai e mamãe. Cuidado. 2 Samuel 11, e agora a live vai esquentar e começa. Tinham derrubado a primeira e eu voltei. Desculpa. Davi adultera com Betsabá, que é casada com Urias, um soldado fiel ao seu senhor, ao seu rei, que é o Davi. Paga seus impostos, cumpre a lei, honra, adora, venera Davi, respeita, o ama, dá vida por Davi. E Davi faz essa cachorrada, essa safadeza, essa sem-vergonhice, essa baixaria com esse homem. Esse crime horrendo e hediondo, Davi faz com esse homem. Tomando a sua mulher, sua esposa, e o cara tá na guerra lutando por Davi. Davi devia estar na guerra, não devia estar em varanda de palácio, né? Olhando, cuidando da vida do outro, como um voyeur, com um binóculo, olhando a mulher tomando banho de um, a mulher do outro, sabe? Esses caras que ficam curiando muito a casa dos outros. Cuidado com quem chega na sua casa direto. Se você é casado, tem sua esposa. Cuidado, viu? Com o pastor que fica cortejando, rodeando a sua mulher, missionária, cantora, evangelista, irmã, né? Beata. Cuidado com o padre que está só comendo bolinho, tomando chá na sua casa, Senhor. Abre o teu olho, senão daqui a pouco você, sou desse chão onde o rei é peão. Lembra da música do Rei do Gado? Cuidado, cuidado você que recebe muito pastor na sua casa. Você vai ficar que nem as renas do Papai Noel lá. Cuidado, viu? O pastor está abençoando sua casa, sua família. O pastor pode ir na minha casa a hora que ele quiser. O pastor, o missionário, o presbítero, o apóstolo, o bispo, o padre, pode ir a hora que quiser lá, que seja bem-vindo. Nele eu confio. Vai confiando. Eu recebi muitos pastores no meu gabinete, quando eu era pastor, que deixavam o pastor pegar a sua esposa, colocar no carro e dar carona da igreja, levar no monte para orar, na oração da manhã, e acabaram galhada, sabe? Cuidado! Conheço o pastor da igreja batista, que era honesto, fiel, devoto, um homem culto, muito sábio, muito moralista no bom sentido, e a sua esposa nova pegou e traiu ele por um outro pastor novo, não é? Da igreja, que abandonou sua esposa, pegou a esposa do outro, que era nova, bonita, totosa, tudo durinho, e tudo em cima, e traiu ele, traiu o pastor, seu marido, que era mais velho, deixando esse homem as farpas, as migalhas da depressão, da loucura, perdeu o raciocínio, perdeu a parte cognitiva, a depressão jogou ele num buraco, trouxe doenças para ele, porque além dela destruir esse homem, para ficar com um cara novo da igreja, o pastor novo que vivia na casa do pastor velho, não é? Cobiçando, desejando a sua esposa, ela também entrou na justiça para pedir o imóvel e o carro do seu marido.
uma tremenda vagabunda, com todas as palavras, uma ordinária, uma mulher lixo e um pastor lixo. Cuidado com quem você recebe na sua casa, viu? Abre o teu olho, meu irmão, abre o teu olho, ok? Portanto, Davi fez isso com Betsabá e também matou o seu marido Urias, que era seu devoto e fiel soldado do seu exército. Nesse ínterim, Davi engravida a Betsabá. E o profeta Natan chega na sua casa e traz uma mensagem para ele, faz uma parábola, uma ilustração de que é justo um homem que entra no curral do outro, toma a ovelha do outro e mata o seu gado, mata a ovelha do outro. O que merece, qual castigo merece esse homem, Davi? E Davi, todo cheio de justiça militar, o rei, vem na cabeça, tudo, ele não se toca que Deus está dando uma direta, não é nem uma indireta para ele. Porque ele acabara de fazer isso, tomou a ovelha, tomou a mulher do outro e matou o outro, Urias, matou o marido. E Davi diz, olha, com certeza, se fosse eu, na minha opinião, para mim, com certeza, segundo a lei de Moisés, para citar a lei, para citar a Bíblia, para citar versículo isolado, para citar texto de castigo, de morte, de punição, de doutrina, de regulamento, está na ponta da língua. Os hipócritas, os fariseus, os mais falsos, os mais ordinários, os mais sujos da fé, da igreja, da religião. Eles têm na ponta da língua. Eu costumo chamar eles de os advogados do diabo, os advogados do inferno. Então Davi vai dizer, olha, essa pessoa, com certeza, ela merece a morte, merece morrer sem chance sem recurso de piedade, misericórdia, compreensão, indulto, perdão, mata, tem que morrer. E o Natan fala, então essa pessoa é você, porque você pegou a ovelha do Urias, você pegou a mulher do Urias. E assim diz o Senhor fez, olha só. Veja só, segundo Samuel 12:15. Diz assim, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente e morreu. Vou abrir um parênteses agora nesse episódio que soou como um castigo aqui para Davi. Não é? Pelo que Davi fez. Desculpem a comunidade hebraica, a comunidade judaica, os rabinos. Desculpem, eu sou ascendente sefaradita. Sempre vou dizer isso por parte do meu pai. Minha mãe, negra, meu pai branco, descendente de europeu. Desculpem o rabinato e a comunidade judaica. Será que foi Deus, o Criador, que inferiu Betsabá, adoecendo e matando o seu filho, matando uma criança inocente, pelos erros, imundícia, safadeza, abuso de autoridade como o rei de Davi? Não é Davi que deveria ser punido? Ah, mas mensageiro, tirando a vida de um filho é a maior punição que um pai tem que ter. Será que Davi teria essa sensibilidade? Os homens do seu tempo, como Abraão? Abraão teve sensibilidade de verdade ou foi um fingimento? Quando ele e Sara macomunam na maior safadeza em colocar a negra Agar, Ismael, menino ainda, para morrer no deserto com farinha e com água, sendo que Abraão era milionário. Será que os pais tinham essa sensibilidade no tempo bíblico, como Jessé, pai de Davi, deixando-o dormir no curral, no frio, com ovelha, fedendo ovelha, não sentando na mesa, não entrando em casa, não sentando na mesa como os outros filhos da sua esposa, porque Davi era filho de um adultério? Será mesmo que Davi ficou chocado? Será mesmo que foi Deus que puniu, como está escrito em 2 Samuel 12:15, o filho de Davi
com Betseba, o filho do adultério, o filho também do crime de homicídio, onde Davi manda matar Urias, marido dessa mulher. Eu não acredito que Deus teria matado essa criança. Essa criança não teria que ser o bode expiatório da safadeza, da canalice, da vagabundagem de Davi e Betseba. Não. Sabe por que não? Vou mostrar para você. Porque no livro de Jeremias, capítulo 31 e versículo 29. Esse Deus poderoso que eu anuncio a todos nós nessa tarde, início de noite já. Esse Deus que não está macumunado com religião, com doutrina nenhuma. Esse Deus que não pode ser registrado ou patenteado em nenhum cartório. Ninguém tem legalidade sobre Deus. Ok? Esse Deus jamais castigaria uma criança inocente pelos erros, pela baixaria, pelos erros, pelos pecados e vergonhices sexuais de quem quer que seja. Não foi Deus quem puniu o filho de Betseba e de Davi. Sabe por quê? Porque Jeremias, capítulo 31 e verso 19, diz assim: naqueles dias já não dirão em Israel, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo o mal que comer, de todo o homem, aliás, que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. O que Deus está dizendo aqui através do profeta Jeremias? Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Já comeu uva verde, meu querido? Se você nunca foi da roça, como eu já fui, do interior, ou como lá no Jardim Tremembé, né, ali na Coronel Serafim, naquele tempo, 79, 80, eu criança, xereta, cheio de verme na barriga, que saía com leite, alecrim, coisa horrorosa. Ia lá no cacho de uva, aquela vontade, pegava as uvas mesmo azedas, quando punha na boca, eu não sei explicar a sensação, mas embota, é uma coisa horrorosa, não é? Então o texto usa essa figura de linguagem dizendo, quer dizer, os pais comem uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotam. Os pais fazem as suas atrapalhadas, os seus deslizes, os seus pecados, os seus erros sexuais. Os pais cometem, eu não quero falar a palavra de baixo calão, não é? Os pais cometem fazem as suas, e os filhos têm que pagar? Hã? Os pais adquirem dívidas no boteco, na padaria, no bar, no jogo de bicho, e o filho tem que pagar? Os credores têm que bater na porta da mulher, cobrar a mulher, pressionar a mulher, não é? Os pais fazem empréstimos com agiotas, e a mulher que tem que pagar, vender a casa, vender o carro, os filhos têm que pagar? Não, diz Deus. Naqueles dias, Jeremias 31, 29, já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Para não ficar só em Jeremias, dá uma olhadinha aqui em Ezequiel. Deixa eu ver. O quê? Em Ezequiel 33 e versículo 11, que vai dizer assim: diz-lhes, Ezequiel 33, 11, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois
Por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Se Deus não tem prazer na morte nem de um ímpio, nem de um pecador, nem de uma pessoa ruim, não é? Como que Deus vai ter prazer na morte de uma criança inocente? Como que Deus vai culpabilizar, vai usar como bode expiatório uma criança inocente pelos erros do pai e da mãe? Você está pegando, está entendendo? A diferença que há entre os deuses de Jeremias, Ezequiel, Isaías, com o Deus que é Jesus o considera como pai. E a diferença do Deus de Adão, de Noé, de Abraão, de Davi, de Moisés. Está percebendo a diferença desse Deus? Um Deus sanguinário, um Deus que gosta de sangue, um Deus que gosta de ritual, um Deus que gosta de culpar os filhos, um Deus que gosta de pegar a criança para queimar, um Deus que gosta de queimar e matar homossexuais, um Deus que passa a mão na cabeça de Abraão, de Sara, de Noé, pelos seus erros nos relacionamentos, porque o filho é negro, filho de cuxita, filho de egípcia, filho de pessoas que foram usadas por eles como a negra Agar, rainha, princesa, filha de Faraó. Oh, meu querido! Que Deus abençoe ele, sabe que é um homem de Deus também. É um homem especial de Deus, abençoado. Para muitos no mundo, ele, eu, você, somos uns bastardos de Deus. Mas amém? Porque todos os bastardos de Deus nas Escrituras tinham a sua essência poderosíssima e plena, cheia do poder, da energia de Deus, da bondade de Deus, cheia de talento de Deus. E o talento de Deus, a vontade, a coragem de viver, de ser quem é, incomoda os incautos, incomoda os recalcados, incomoda os pobres de espírito dessa vida. Mas, para concluir aqui, olha Ezequiel 18 também vai falar o seguinte. É forte, ó. Ezequiel 18 diz assim, e versículo 19. Tudo isso porque eu não aceito. Eu tô falando, eu não aceito. Pessoal, eu não vou pegar 10 anos de teologia e o tempo que eu passei em sinagoga. Eu não vou pegar o tempo que passei pelo seminário na Serra da Cantareira, em São Paulo, estudando livros de grego, hebraico, aramaico. Eu não vou pegar 10 anos de teologia e jogar no lixo. Eu não pertenço à aliança de igreja cristã, hipócrita, racista, xenofóbica, homofóbica, intolerante, religiosa do Brasil e do mundo. Porque vocês querem. Porque eu não pertenço ao mundo de vocês. Eu pertenço à espiritualidade. Então eu não vou jogar no lixo e eu não vou concordar com isso. E é por isso que eu não concordo com isso. Segundo Samuel 12:15. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente e morreu. Quem pecou? Foi a criança ou foi Davi? Quem pecou? A criança ou é Betsabá? Quem deitou? Quem virou os olhos? Quem teve prazer? Quem teve orgasmo? Quem chegou no clímax? Quem traiu? Quem não quis nem saber do marido? Quem não quis nem saber de Urias, um homem honesto, íntegro, pagador dos seus impostos, devoto do Deus de Israel, devoto ao rei Davi, dava vida por Davi? Quem errou? Palavra errar quer dizer pecar. Quem errou? Foi a criança? Por que Deus teria que punir a criança? Por que Deus tem que punir os animais? O bode, a ovelha, pelo castigo, pelo erro dos homens? Por quê? Cada um de nós temos que nos punir. Paulo diz que nós devemos julgar a nós mesmos. Yeshua, Jesus, vai ensinar que nós devemos não julgar as pessoas. Olhar antes para cada um de nós, dentro de nós. Se nós julgarmos a nós mesmos todos os dias, olharmos para os nossos defeitos, delitos, deslizes, quedas, fraquezas, e irmos nos punindo disso, pedindo graça, sabedoria à espiritualidade, ao Espírito Santo, ele nos dá, ele nos fortalece pela palavra. Não é a doutrina da tua igreja, não é o que o pastor, o que o padre, o que o rabino, o que o médium, o que o expositor, o que o palestrante, o que o rabino, não é o que o sheik, não é o que o Pai de Santo vai colocar na tua cabeça. Você é a força mais poderosa desse Deus nesse mundo. Ele está dentro de você
E Ele ama você como você é. Você faz parte da partícula múltipla de Deus. Não existe branco, preto, macho e fêmea. Não existe crente católico. Não existe judeu, árabe. Para de viajar na maionese. Por isso que nós tornamos esse mundo um inferno, uma rebelião, um protesto, ódio. Ok? Veja bem. Ezequiel 18, versículo 19. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor de novo. Deus não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, poxa, se Deus não tem prazer na morte de uma pessoa ruim, como é que Deus vai punir uma criança, um ser ingênuo, um ser puro? Embora ele pode nascer de um erro, de uma traição, ele pode ter o pior pai, a pior mãe, ele pode ter vindo de relacionamentos complicados, sem afeto, sem amor, sem estrutura, sem fidelidade, mas ele não pode ser culpabilizado. Quem coloca, o autor que escreveu segundo Samuel e coloca Deus na parada, não é Deus coisa nenhuma. Nos atos, nos escritos do legislador, do intelectual, do filósofo, do escriba, do cara que se formou no Egito, não foi no deserto com os hebreus, mas tudo que ele aprendeu foi lá no Egito com a negraiada, com os negão, com os pretos e com as pretas egípcias, os cuxitas, que aprendeu lei, cultura, religião, legislação, filosofia, tudo. Moisés aprendeu tudo lá e agora ele vai impor, ele vai escrever. Você vê que nunca é escrito nada na cara de ninguém. Nem um hebreu veio escrever nada. Mas ele sobe para as trevas, para o monte, lá para cima. E lá ele começa a colocar e dizer que foi Hashem, Adonai, Elohim. Ele vai dizer que foi Deus que falou, mata o gay. A mulher que for virgem lá em Shemot, em Êxodo. A mulher que for virgem estiver andando num caminho e se ela for estuprada por alguém, ora, porque ela não gritou, ela deve ser punida, deve morrer. Não bate. Não é o mesmo Deus de Ezequiel, de Jeremias, não é o mesmo Deus que Jesus disse, o Pai das luzes. Se vocês são horrorosos, são maus, preconceituosos, odiosos, com esse ministério de morte, com essa lei que mata, que apedreja, uma prostituta, uma adúltera, um leproso, se vocês são assim e sabem dar coisas boas aos vossos filhos, também o vosso Pai, Deus que está nos céus, vos dará coisas boas também para os seus filhos. Deus não é ruim, não é perverso, Ele é justo, Ele é santo, mas não é santo da maneira que te ensinaram. Um talit, agora eu estou santo, um kippah, agora eu estou santo, uma batina, um terno, uma gravata, eu estou santo, um cabelo preso, meu cabelo está preso, minha saia está comprida, a língua também está comprida, o fogo na rabiraca também está comprida. Tudo pecando, tudo fazendo coisa errada. Pelo que os estudos que eu tenho dado, não é, dessa série, os bastardos de Deus, os amados por Deus, todos sofreram abuso, exploração, todos sofreram segregação pela cor, por uma série de coisas, por homossexualidade, como Davi e Jonatas, e não adianta vir falar para mim que eu estou fazendo uma teologia LGBTQIA+, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para de apelar que é feio. Estou me baseando em textos do hebraico e também com fontes judaicas que atestam que Davi era bissexual, sim senhor. E para compensar sua bissexualidade, ele vai desenvolver uma fome, uma voracidade de sexo. Ele vai catando uma mulher, 2, 3, 4, 5, 6, 7, concubina. Isso vai reverberar também no seu filho Salomão mais tarde. Ok? Quer dizer que
O povo de Israel pode, né? O povo de Judá pode, por causa do nome, Davi, Noé, Salomão, tudo tem uma justificativa. E aí colocam Deus na parada para justificar os erros, né? Para justificar as que eles cometem, sabe? Não, o Senhor disse para Abraão, Abraão, vai com Sara. Escuta o que ela está falando, pode pensar a mulher para o deserto, pode pensar Agar, a negra, dispensa ela para o deserto com Ismael, porque o Senhor escolheu agora o filho Isaac para ser a nação eleita. Deus não seria xenofóbico, mas nem a pau. Deus não faria acepção de pessoas de jeito nenhum. Deus não faria isso. Quem faz isso é o autor, é o escritor Moisés, que cria essas coisas, coloca. Ele sai revoltadinho do Egito, porque no Egito ele não foi dignificado com títulos honoríficos, ele não foi honrado, ele não foi porque ele não era egípcio, ele não era cuxita, caramba, ele era um hebreu, de um povo nômade, de uma tribo. Então o faraó dá um pé nele, ele cai fora, ele fica revoltado, porque ele vê que ele não, embora ele tenha todos os cursos, a educação egípcia, ele preparado para ser governador, prefeito, para ser administrador, arquiteto, engenheiro, tudo isso. Ele era filho da princesa, adotado. E aí ele vê que a casa está caindo, que ele não vai chegar no trono de Faraó, mas nem a pau. O Faraó não vai colocar ele lá, porque já sabe que ele é um hebreu que veio pelo rio. Então ele resolve criar a sua rebelião e cai fora do Egito e vai para o deserto com o seu povo. E aí ele vai amar os escravos, vai amar piriri e pororó, para ele ser o faraó dos hebreus no Egito. E ele consegue, porque em Êxodo, vai dizer que Moisés, em capítulo 5, vai dizer que, e disse o Senhor, eis que te formo como um Deus sobre Faraó. Ele mesmo se auto-intitula Deus. E quer ver uma sacada que você não sabia? O nome Moshe, que é de Moisés, invertido vai dar Hashem. Você sabia disso? E quem é Hashem para o povo judeu? O Pai Todo-Poderoso. Quem que o povo adora? O Pai de Jesus? O Deus de Ezequiel, Jeremias, o Deus que não sacrifica crianças, o Deus que ama, que perdoa, que compreende. Quem é o Deus do povo? Moisés. É por isso que tem essa bitolação, essa fanatização, esse ódio contra palestino, ódio por terra, briga, por isso esse desejo de sangue, esse Deus militar, esse Deus machista, esse Deus homofóbico, esse Deus racista. Não é o Pai de Jesus Cristo. Por isso Jesus vem ser condenado quando ele aparece. Filho de Deus, por isso que Jesus entra nessa também de ser mais um bastardo. É um bastardo Jesus. Se torna um bastardo e não é aceito em Israel. Ele não é aceito pelos rabinos, pelos fariseus, pelo sumo sacerdote. Ele não é aceito pelo seu povo como filho de Deus. Porque o que tem nele incomoda. Jesus, ele abraça o leproso. Jesus faz obras de caridade, de amor no dia de sábado. Jesus, ele pega a mão da adúltera e levanta e não a condena à morte. Jesus, ele atende o capitão de 100 homens que é homossexual e tem o seu caso homossexual com o seu servo, porque está provado pelos termos da palavra em latim e em grego e em hebraico, que era relacionamento homossexual e que também era cultural, Roma pegar os meninos, os garotinhos, os servos, mesmo os homens casados, para terem os seus relacionamentos sexuais. E o centurião era apaixonado, amava o garoto. Por isso que ele corre desesperadamente para não perder o seu romance lá. Mas o pastor evangélico, o pastor protestante, o padre não vai falar isso. E é por isso que dentro da igreja a católica apostólica romana, 80% dos seus sacerdotes são homossexuais, sim senhores, e fazem pior. E o pior não é ser homossexual, que ser homossexual não é crime, não é pecado, não é abominável, nada disso. Quem colocou isso foi Moisés. Se bem que Moisés também teve as suas experiências lá no Egito, que a homossexualidade no Egito também era
cultural, era normal, era aceita. E os hebreus praticavam isso também antes da lei, depois da lei, na continuação da lei. E Davi também teve o seu caso com Jonatas. Acontece que agora no Novo Testamento, eles odeiam Jesus porque Jesus contradiz a lei de Moisés. Jesus recebe o centurião com o seu servo, que é o seu amante, o seu namorado, no seu caso, pede para que ore, para que faça alguma coisa, que salve, que ele ama muito. E aí, se Jesus fosse igual a você, graças a Deus ele não é, graças a Deus ele é um bastardo de Deus, sabe? Ele é um bastardo de Deus, Jesus, porque ele não é igual a você. Que adianta ser filho, não é? De um Deus carrasco, odioso, um Deus que quer ver sangue, que quer ver morte, quer ver apedrejamento. Que adianta ser filho de Davi? Um cara me ligou para mim e falou assim, eu sou descendente de Davi, direto do sangue de Davi, pelos exames de sangue. Eu falei assim, mas e daí? O que muda? Você tem que ser descendente de Deus, da espiritualidade, você tem que amar as pessoas, cara. É isso que você tem que ser. Seja descendente de Deus, da espiritualidade. E eles odiavam Jesus, porque Jesus, ele disse para todo mundo, eu nunca vi tanta fé assim em Israel, para o centurião que era homossexual com o seu jovem. Quer conferir isso? Entra no meu canal do YouTube e você vai achar lá, tá bom? Nas 5 lives que eu fiz sobre homossexualidade. E depois a gente vai ver Jesus também defendendo e tratando a homossexualidade como a coisa mais natural do mundo, gente. Para de graça. Ele vai falar para os seus discípulos sobre o divórcio, o casamento. Então quanto a isso, não é bom o homem casar e ter mulher para lá. Não, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a qual foi dada. Não é para todo mundo, sabe? Sobre os eunucos, e é provado pelo rabinato, pelas fontes, que eunuco naquele tempo eram castrados, eram homossexuais, eram usados, abusados, explorados pelos senhores, pelos soldados, pelos homens de poder de Roma e até mesmo pelos judeus. Ok? Sem falsa modéstia, sem hipocrisia. Essa história já está furada. Ninguém acredita mais nisso. Só os fanáticos, só os coitados, só os cegos, ainda que não nasceram de novo da graça e do Espírito com relação à homossexualidade. Mas vamos lá, se a homossexualidade é doença, porque a medicina atestou que não tem doença, não tem remédio, não tem nada para curar. Nem a psiquiatria, nem a psicologia, não tem uma droga, não tem um remédio. Se a homossexualidade é maldição espiritual, não é? Por que é que essa maldição não é quebrada, então, em nome de Yeshua, ou em nome de Hashem, ou em nome de Alá, ou em nome de Olorum, ou em nome de Deus? Não é quebrado, porque não é maldição, meu querido. Não é? Mas isso aí deve ser demônio. É demônio da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. É o encosto da pombagira. Coitadinha da pombagira, que todo mundo usa ela para extravasar, para justificar os seus pecados, os seus erros, as suas baixarias, os seus adultérios e as suas traições. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Respeitem a religião, a fé e as entidades que não estão fazendo nada disso. Assuma o teu coração, assuma o teu instinto, a tua deficiência de caráter, procure ajuda e pare de colocar em Deus a sua culpa, como o autor de 2 Samuel colocou a culpa em Deus. O Senhor, 2 Samuel 12:15, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu e gravemente morreu. Abrindo um parêntese agora, veja só, há fontes judaicas também, daqui a pouco eu vou acabar essa live. Há fontes judaicas também que acreditam que essa criança que morreu foi por providência divina. Há fontes judaicas, porque acredita em reencarnação. Há fontes judaicas, não é? Eu só estou repetindo. Há fontes judaicas que essa criança que diz que Deus feriu, que com certeza não foi Deus que feriu, mas há fontes judaicas que dizem que essa criança era Salomão. É por isso que ele não nasce nesse meio, nesse entreveio, nessas farpas, nessa bagunça, nessa baixaria de Davi, Betsabá e Urias. O clima estava tenso, estava pesado, a moral de Davi estava lá embaixo, não é? Mas ele vai nascer mais tarde. E mais tarde ele vem para realizar o plano da espiritualidade no mundo, em ser o rei de Israel. Mas antes disso, presta bem atenção. Mais adiante, assim que Davi havia se arrependido
pagado pelos seus crimes, se arrependido, ele se casou com Betsabá. E aí nasceu Salomão. Assim que Davi resolve a sua vida, presta bem atenção no que eu vou passar para vocês sobre algo da espiritualidade que talvez ninguém nunca passou. Você ama alguém? Você tem romance? Você tem afeto? Tem carinho? Tem atração sexual? Você ama como a sua parceira, como o seu parceiro? Para ser um só, numa carne só? Então presta bem atenção e pede orientação para o Espírito Santo. Ele confirma para você se essa pessoa é para você ou não é. Porque enquanto isso não for confirmado, o início que começa errado, que começa com erro, pecado, erro. O início que começa sem afeto, sem respeito, com agressão, com traição, uma escapadinha, uma fraqueza, uma escorregadinha, vai ser assim um transtorno para todo sempre no teu relacionamento. Nunca vai ser um relacionamento estável, duradouro, com estrutura, com amor e com fidelidade. Guarda essa. Por isso que Davi teve que passar pelo que ele passou. Por isso que Salomão não veio, segundo o Rabinato, nesse meio aqui, nessa hora, a criança foi embora. E essa criança vai voltar depois, como Salomão. Porque Davi teve que se arrepender, teve que passar pelo seu estado de depressão, teve que tomar uma sova do profeta Natan, teve que tomar um pouco de vergonha na cara, teve que dar um breque, não é? Para colocar as coisas, cada pingo no seu i, cada coisa no seu lugar, não é? Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, para poder receber então aquele que seria digno de herdar o seu trono e ser o rei de Israel. Mas agora, como pode isso? Como que Deus vai escolher Salomão para ser o herdeiro do trono de Israel? Talvez você esteja pensando, como que Deus vai me escolher? Sou pobre, preto, lascado. Ah, não tenho curso, não tenho estudo, não tenho teologia, não sei nem falar na igreja. Como que Deus vai me escolher para alguma coisa? Para ser líder no ciclo de oração, para ser ministro do louvor, para ser um pregador. Como que Deus vai me escolher? Ah, porque sou homossexual. Ah, porque eu sou lésbica. Ah, porque eu sou aqui da Umbanda. Ah, porque eu sou filha de santo. Como que Deus vai me escolher? Ah, porque eu sou nóia. Ah, porque eu sou viciada. Porque eu estou na cracolândia. Como que Deus vai me escolher? A espiritualidade trabalha de forma formidável. Como Paulo, ele vai dizer lá no Novo Testamento, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegaram ao conhecimento, ao entendimento profundo do coração do homem, da racionalidade humana, essas são as coisas que Deus escolheu, sabe? Para aqueles que creem. E Deus transforma as coisas loucas desse mundo, rejeitadas, segregadas, menosprezadas, para confundir aquelas que se acham. Hã? Você está pegando? Deus é maravilhoso. Eu vou repetir aqui de novo, que é muito bonito isso. Daqui a pouco nós acabamos essa live. Depois eu vou voltar com outra rapidinho sobre algumas perguntas que me fizeram. Eu vou repetir aqui para você, dentro disso que eu estou falando, o livro que você conhece por Salmos, transliterado Salmos, no canto 27, 10, que é o livro Tehillim em hebraico, ele diz assim, Ki avi ve'im azavun vayach Yasefeni. Sabe o que quer dizer isso? Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Entendeu? E outro Tehillim, outro Salmo 113, versos 7 e 8. Mekimi meafar dal merepot yarin evoyon lehoshin im nedim vin in nedi vei amor. Isso quer dizer que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes de seu povo. Agora você vai entender o porquê que o teu processo nessa dimensão chamada terra
É tão difícil, foi tão complicado, cheio de dor, de angústias, de lágrimas, de estigmas e feridas, de traumas, de bullying, de perseguição, de achincalhamento e de segregação. Você vai entender o porquê. Porque o que está guardado para você, ninguém mais pode tomar. Ninguém mais pode possuir. Ninguém. É seu. Mas é de direito, mensageiro? É de direito. Porque, biologicamente, paternalmente, no campo físico, no campo material, no campo das leis civis desse mundo, quem tem direito despreza o direito, joga fora a bênção da primogenitura, como Esaú jogou com Jacó, como Amnon jogou quando cometeu esse crime, e esse crime de Amnon, de Absalão, dos filhos de Davi, e também de Davi, são sequências desde Adão e Eva, pelo desprezo com Caim. Vamos lá. Salomão, filho de Davi. Só que Salomão vem a ser o 7º filho de Davi. Portanto, quem é o primeiro filho de Davi que tem direito à primogenitura, ao trono de Israel, etc, etc, etc? A gente começa lendo assim, não é? Em Hebrom, lá em 2 Samuel 3, 2, em 1 Crônicas 3, do 1 ao 4, em Hebrom nasceram filhos de Davi. O primogênito, o primeiro foi Amnon, de Aionã, a Jezreelita, ok? Primeiro filho de Davi, ele teve 17 filhos, sem contar com as concubinas, as escravas, etc. Não é? Mas o que tem a ver Amnon com Salomão, mensageiro? O que tem a ver? Você vai entender agora. Presta bem atenção. Amnon, primeiro filho de Davi, é o cara que, segundo Samuel 13, dá uma olhada aqui. Olha o que ele fez. Não, segundo Samuel 13, ainda bem que eu estou de óculos. Segundo Samuel 13, olha o que o primeiro filho de Davi fez. Davi não cometeu a barbaridade com Betsabá? Não pegou ela para mulher, não traçou ela e depois mandou matar o seu marido? Grave. O que você faz fica repercutindo, reverberando. Se você não buscar Deus, se arrepender, se ajoelhar, se você não sacrificar dentro de si mesmo, não é? Se você não cuidar, não zelar pelos seus filhos, não ensinar, não falar para eles o bem, o mal, a luz e as trevas, a moral, a ética, o respeito, vai acontecer. Ciclo. Na Globo não tem aquele negócio lá, no Viva, vale a pena ver de novo? Na vida real não vale a pena ver de novo. Presta atenção. Segundo Samuel 13, tinha Absalão, filho de Davi. Quem é Absalão? Absalão é filho de... Eu marquei aqui, ó, no meu rascunho. Absalão é o 3º filho de Davi, com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Absalão é o 3º filho de Davi. Amnon é o primeiro. O que aconteceu? Segundo Samuel 13, tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, seu irmão de Absalão, filho de Davi, se enamorou dela. Ué, lembra? Cada um é filho de uma mulher, mas ambos são irmãos por parte de pai Davi. O Amnon, o filho mais velho, o primogênito, se apaixonou pela irmã de Absalão, filha de outra mulher, com Davi, mas são irmãos, consanguíneos. Não importa que a mãe é diferente, são irmãos. Os irmãos, os homens, são filhos do mesmo pai. Agora, a Tamar é filha de Davi com outra mulher, com a mãe de Absalão. Está entendendo? Mas o Amnon, que era para ser o futuro rei de Israel, o poderoso que daria o trono por direito da primogenitura, olha o que ele faz. Ele se apaixona pela sua irmã de Absalão, seu irmão, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Olha
O cara ficou depressivo, ficou doido, compulsivo, ficou doido, né? Tô doido, eu quero, vou catar, eu quero. É virgem, é linda, é maravilhosa. Não estava nem aí se era consanguínea, se era irmão, não. Lembra que eu citei Gênesis 24? Gênesis 2, 24? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. Não é? Esse texto também tem um fundo muito machista, porque também foi escrito por Moisés. Mas deixa quieto. Mas quando se une ao que se ama, não é? Se torna um só. E Paulo vai citar esse texto em 1 Coríntios 6, 19 ou 18, dizendo que aquele que se une com uma prostituta, aquele que se une com aquela que, não é pelo fato de ser prostituta, mas aquele que se une de forma sem afeto, sem respeito, sem fidelidade, um dia dorme com um, outro dia dorme com outra, com um, com outra, com um, com outra, ele se torna um com todas essas pessoas e acaba absorvendo para si, para a sua psique, para a sua alma, todas as maldições ou cargas negativas que essa pessoa traz de outros relacionamentos. Então, já em Gênesis, já havia isso. Ama uma pessoa e fique com ela. Respeite o corpo dela. Respeite. Fique com ela. Mas o Amnon, primeiro filho de Davi, herdeiro do trono, não quis nem saber de lei, de Gênesis, nem da lei de Moisés, né? Ele vai, e o que ele faz? Ele vai chegar em Davi, vai pedir para Davi que está doente, vai falar para Davi que ele quer a Tamar para cuidar dele, para fazer bolo, para comer, porque ele está muito mal, não consegue levantar da cama. E o Davi até questiona, mas manda lá a Tamar, a sua filha, que é irmã de Amnon também, porque é filho do mesmo pai. Ela vai e aí ele acaba com a virgindade de Tamar. O próprio irmão faz isso. Portanto, agora você vai entender. Acredita-se que por essa razão e condutas promíscuas, por que será, né? Davi foi santo pra caramba. Ó, de quem ele herdou e puxou esses instintos, essa fome de sexo que não respeita irmão, irmã, parente do mesmo sangue, etc. De Davi. Há também fontes judaicas que defendem que a criança, que eu já falei lá, de Betseba, que morreu, é a reencarnação agora de Salomão, é a reencarnação dessa criança. Então, agora você entende o porquê que os olhos da espiritualidade, os olhos do Pai das Luzes, ele escolhe as pessoas que, segundo o nosso conceito, não prestam, não podem se aproximar de Deus, é isso, é aquilo, não é da minha igreja, não é batizado aqui, não é da igreja Deus é Amor, a igreja mais santa da terra, Orianda La Baia, não é da igreja Congregação Cristã do Brasil, não é da igreja universal, não é da igreja mundial, não é da igreja católica apostólica romana, não é judeu. Você entende que na contramão dos conceitos filosóficos, teóricos, racionais, pífios, miseráveis, odiosos, teologais dos homens, preconceituosos, racistas, xenofóbicos e homofóbicos, Deus vem contra tudo isso e ele escolhe pessoas que são, por bullying, taxada de tudo isso que eu falei. Deus escolheu uma mulher que, segundo a história, os pais da igreja, era prostituta, Maria Madalena. Deus escolhe Mateus, que é ladrão, cobrador de impostos. Deus escolhe Judas Iscariotes. Deus levanta a mulher adúltera, abraça, como eu já disse, tudo. Perguntaram para Jesus um dia, não é? Pecadores, você se assenta na mesa com prostitutas, com homossexuais, você se assenta na mesa com leprosos. E esse Jesus, por isso que ele tomou tapa na cara, cuspe, porrada, e uma cana, uma paulada na cabeça, uma coroa de espinho, chicotada, tudo aquilo é a exacerbação do ódio satânico, do verdadeiro Satanás, que é o homem, e os seus sentimentos, segundo Tiago 1,13. Jesus vai dizer assim, quem precisa de médico não são os sãos,
mas são os doentes. Entendeu? Quem precisa de ajuda? Aqueles que precisam, aqueles que não se arrogam, aqueles que pedem socorro. Quantas pessoas Deus tem abençoado através das lives que eu fiz? Se eu te contar, você não vai acreditar. Um senhor ligou para mim, um senhor de 60 anos. Ele disse que queria cometer o suicídio, porque ele vive a homossexualidade dele, escondida da família, que é presbiteriana, que é evangélica, e que ele queria se matar. Ligou para mim no Messenger chorando. Ele disse, e aí, qual palavra o senhor tem para mim? Eu falei, eu tenho a palavra de um Deus que te ama, que você é a melhor pessoa do mundo. Você não veio no mundo à toa. Você não está aqui para sofrer para isso. E ali eu fui ministrando uma palavra para ele. Quantas pessoas na igreja que eram segregadas porque tinham cabelo duro, porque não tinha roupa. Mas o povo, dissidentes da congregação, de nariz em pé, cabelo com chapinha, roupa cara, tudo para Deus tem que ser caro, nunca vi isso. Eu não sei de onde o povo tira isso. Não tinha um cristão que desse roupa e que amasse essa moça da igreja, e essa moça com depressão, criando revolta, porque todos olhavam ela de cima para baixo. Até que um dia saiu um louvor, né, que dizia assim, nunca deixa Deus, nunca deixa alguém dizer que você ama, uma coisa assim, Deus sonhou com você, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus desenhou, com suas próprias mãos pintou. Ah, quando eu cantei essa música, eu queria essa música. Eu não sou cantor, né? Eu fui cantando e Deus me guiando, sair do altar. Eu não gosto de ficar em cima do altar, eu gosto de descer e passear no meio da igreja. Ainda bem que inventaram o microfone sem fio, também não precisa que eu falo alto pra caramba. E eu fui cantando essa música e fui até ela. Mas eu não sabia, ela não tinha se aberto, se confessionado, falando nada pra mim. Mas a gente está na igreja, a gente vê, a gente faz a leitura da face, dos olhos, a gente vê o comportamento dos ossos, o grupinho, a panelinha. Eu fui direto pra ela e cantei isso, segurando na mão dela, levantei ela e abracei ela e chorei com ela. E aquele dia foi o dia da salvação, da libertação dela, porque ela disse, pode ser um exagero, né? Eu posso estar exagerando? É uma hecatombe de exagero? Não. Cada pessoa tem uma estrutura psicológica e emocional. Cuidado com a cor, cuidado com o que você fala. Então, meus irmãozinhos brancos da congregação, da assembleia, da católica, da presbiteriana, da metodista, da batista, se desfacem do conceito do olhar diferente, da cor da pele, ou do gênero de sexo das pessoas. Olhem como Deus olha, como disse para o profeta, eu não vejo como o homem vê a aparência, eu vejo o interior do homem, Deus viu o interior de Davi. Veja o interior das pessoas. Entenda como Deus, comece a olhar por dentro, quem é aquela pessoa, não olha a aparência dela. Se o cabelo dela está desalinhado, é um cabelo crespo, é um cabelo duro, ajuda, ama, embeleza o cabelo dela, né? Dá um dinheiro, ajuda, vamos num salão, black, arruma o black dela, deixa da hora, deixa bonitão, não é? Tem produto, o produto mais caro hoje, cosmético do Brasil, é o black, é para negro, não é para branco não. Entendeu? Enfim, ame, procure ver a dor da pessoa, o que a pessoa está sentindo de dor dentro da sua comunidade. Ame essa pessoa. Às vezes é fome, às vezes é falta de água, de energia, falta de comida, falta de roupa, falta de aluguel, falta de emprego, falta de carinho, falta de amor, falta de um monte de coisa. Bom, então, deixa eu ver aqui. Deus olhou então para Salomão, porque quem tinha direito de herdar o trono, Amnon, fez toda aquela desgraça, não é? Pela sua deficiência de caráter. Então Salomão vem agora. E olha como Deus é maravilhoso. E essas palavras aqui, que eu vou ler agora, eu quero que você tome essas palavras para você, tá bom? É por isso que Deus, em 1 Crônicas 28:5,
diz, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. É Davi quem está dizendo isso, que Deus deu todo esse monte de filho para ele. Será que foi Deus que Deus deu mesmo? Ou foi o fogo de Davi incontrolável, virar os olhos, ui, né? Cada um pega uma mulher aqui, uma mulher dali, ixi, não é? Misericórdia. Mas vamos lá, tá lá, 1 Crônicas 28:5. De todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele, o Senhor, a Salomão, que quer dizer em hebraico paz, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Davi aqui, ele reuniu os príncipes, todos os oficiais de Israel, juízes, presbíteros, sacerdotes, todo mundo, todos os convidados, justamente para dizer isso, que o filho que Deus escolheu foi Salomão, que Amnon estuprou a sua irmã. Absalão matou todos os filhos de Davi depois, revoltado, louco, doido, queria matar o próprio pai. Olha as consequências dos atos de Davi, destrutivos, o saldo bruto no futuro nos seus filhos. Cuidado com o que você faz hoje, para não reverberar amanhã na sua casa. Dá tempo ainda de você pedir perdão a Deus, a si mesmo, a sua esposa e aos seus filhos, e arrumar, ajeitar tudo isso. Vamos lá. Então Davi vai dizer, de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel, e me disse, teu filho Salomão me edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Seu pai te rejeitou? Sua mãe te rejeitou? O pai adotivo te rejeitou? A mãe adotiva te rejeitou? Seus irmãos te rejeitaram? Como rejeitaram o Davi? Como rejeitaram José? Os seus primos e primas te rejeitaram? Você foi abusado por alguém? Molestado por alguém quando criança? Por um padre, por um sacerdote, por um pastor, por um irmão, por um primo, por um cunhado, por alguém na vida? Você carrega isso até hoje? Está perdido? Não consegue falar a palavra pai olhando para um monstro ou para uma monstra de onde você saiu? Perdoa-os. Libere perdão. E pegue para você essa palavra. Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Deus conhece a sua estrutura. Não tem um louvor? Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare. Todos os seus erros, suas falhas, deslizes, pecados, suas fraquezas, que te envergonham hoje, e que fica psicologicamente como um Satanás, acusando, você não pode, você não merece, você é podre, você é abominável, você é sujo, você fez isso. Tudo isso Deus não está levando em consideração. Estou falando do Deus Pai de Jesus Cristo. Estou falando do Pai das luzes, um Deus de amor. Estou falando, não é do Deus de Adão e Eva, não é do Deus de Noé, não é do Deus de Abraão, não é do Deus de Jacó, não é do Deus de Davi. Estou falando de um Deus que diz para você, como disse para Salomão,
Escolheu ele a Salomão não para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Escolheu Deus Salomão. E me disse: teu filho Salomão me edificará a minha casa e os meus atos, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Sabe por que você só tomou chibata nas costas, tapa na cara, cuspe, empurrão? Sabe por que você incomodou até agora? Sabe por que te rejeitam até agora? Você pode ficar milionário e dar 1 milhão na mão dos teus irmãos, ou do teu pai ou da tua mãe. Isso não vai comprar. Amor não se compra. Amor, a pessoa já tem dentro dela. Amor é algo inexplicável. Sabe por que você sofreu todos esses percalços da sua vida? Não é porque Deus foi injusto. E para que você pudesse hoje reavaliar a pérola, reavaliar a relevância, a importância da sua pessoa, a sua estadia aqui nesse mundo. Não se joga pedra em laranjeira, em macieira, em mangueira, que não tem bom fruto para cair. Não. Só toma pedrada mangueira boa, macieira boa. Só toma pedrada laranjeira boa. Só toma pedrada pé de abacate bom. Porque o que é ruim, o que é seco, o que é frutífero, ninguém quer nem chegar perto, porque não tem nada para dar. Se bateram até agora, é porque muita coisa você tem para dar. Frutos bons você tem. Tira do baú, desenterra isso. Coloca para fora seus sonhos, seus desejos, seus projetos, suas perspectivas, o que você gosta, como que você é. Viva a sua vida. Não deixa que os outros sufoquem sua alma e o seu espírito. Nem teologia, nem pastor, nem ninguém. Muito menos Moisés com Levíticos. Muito menos racistas. Muito menos criadores de inferno, de demônios. Jogos mentais para manter você como um cabresto, como um cavalo no cabresto, como uma jumenta, para tomarem o teu dinheiro. Deus é o seu Pai, Ele quer ser o seu Pai a partir de hoje, se você assim o aceitar, se você assim o desejar, se você abrir. Lembra que Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar contigo, vou cear com você, sairemos juntos e acharemos pastagens. Quer viver a abundância de Deus na sua vida? Quer viver o que você nunca viveu? Você quer, como diz em Joel 2, 26, 28, que restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, pela aruga, pelo pulgão, por tudo quanto é inseto, né? Esses insetos são os nossos algozes, inimigos, raivosos, religiosos, parentes. Você quer viver tudo o que tomaram de você? Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa a palavra entrar no seu coração. Amor, amor, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O Senhor continua dizendo, não é? 1 Crônicas 28, quando Davi fala sobre Salomão, e revela que Deus escolhe Salomão e não ele, porque ele é um homem de sangue, cheio todo lascado de pecado, de morte. Então, o Senhor diz assim: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porquanto o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Deixa... Eu não sou psicólogo, tampouco um psiquiatra, mas todas as pessoas que eu atendi, que eu lembro até hoje, ainda atendo às vezes, graças a Deus. E eu, como ser humano, tenho tantos problemas internos para resolver, tanta ajuda e socorro eu peço para Deus. A minha esposa está aqui, ela sabe, não é? Passa num psicólogo, procura ajuda, você ajuda muitas pessoas, está sobrecarregado.
Mas eu tenho os meus traumas também. Eu tenho os bullying, os sofrimentos de criança. Eu tenho as palavras de maldição. Eu tenho as palavras de rejeição de todos os meus irmãos, de parentela, de pai. Mas eu abro mão dos meus sofrimentos, das minhas dores, as sufoco. Eu prefiro pegar a senha de ser o segundo, o primeiro da fila e ceder e ir lá para o fim, ser o último da fila. Isto é amor espiritual. Isso é o que Jesus ensina, dar vida pelo seu próximo. É assim que eu faço, é assim que eu vivo. Então, Deus conhece, Ele esquadrinha o nosso coração, os nossos pensamentos e os nossos desígnios, tudo. Meu querido, tudo que você passou, minha querida, tudo que você sofreu, não é que Deus não viu, não é que Deus estava tirando umas férias no Havaí, não é que Deus estava em Miami, sabe? Não é que Deus estava dando um rolê em Hollywood ou na Walt Disney. A espiritualidade acompanha tudo, mas no tempo certo ela vem se você assim permitir e não desistir da vida, se você se apegar a Deus, ao amor e à misericórdia, a compreensão, a inclusão, não é? Deus realiza os seus sonhos e a glória da segunda casa passa a ser maior do que a primeira. Se você foi gerado de forma destrutiva, negativa, rejeitado biologicamente pelo pai e pela mãe, abusado, molestado, renegado porque é negro, porque é homossexual, porque é de outra religião, porque é pobre, porque é isso, então agora é hora de você ser refeito, nascer de novo pelo Espírito, pela palavra de Yeshua, de Jesus, de Ualcha, de Olorum, seja quem for o nome que conecta a Deus, o que represente a Deus. Mas se permita renascer de novo, viver as páginas do bem, conforme o Salmo 139, não é? Que Davi vai dizer, são tantas páginas como a areia do mar, que só tem bondade de Deus. Bem, como os seus pensamentos, por isso escolheu Deus a Salomão. Nascido de relacionamento todo errado, cheio de pecados, erros, crimes. Sabe por quê? Porque mesmo do lodo, do brejo, do pântano, do córrego, dos lugares desprezíveis, segregados, menosprezados, achincalhados, humilhados, discriminados, pode vir a melhor rosa, a melhor flor, o melhor limoeiro, a melhor macieira, não é? A mais linda flor, o mais lindo lírio, a mais linda e forte árvore frutífera, porque o córrego sujo está em cima e a raiz está abaixo da lama podre, pegando os minérios da terra. E ela se esforça, despreza as coisas contaminantes e pega o que lhe serve para crescer. Finque as suas raízes em Deus e no amor e absorva tudo que for bom, puro, honesto, como diz Paulo, para você crescer. Esqueça as vitaminas, esqueça as injeções, esqueça os adubos da religião, esqueça a água podre da religião, receba a água do Espírito e cresça como o Salmo 1, como árvore plantada junto a ribeiros do Espírito de Deus. Tenha uma experiência com Deus na sua casa ou numa comunidade sadia, alegre, feliz, cheia de amor e de misericórdia. Salmo 103 eu já li, não é? Sim, não importa a sua origem, o seu passado, o seu ontem. Se Deus escolheu você, é você que viverá as suas bênçãos e promessas. Não importa como você nasceu, através de quem, como foi gerado, você está aqui hoje e agora. Não carregue mais em sua alma ou mente, psique e coração as palavras do passado, dos seus antepassados, o que aconteceu. Ore por eles, peça perdão por eles, peça libertação por eles, não é?
Siga em frente, porque por mais que você não acredite, Deus escolheu você independente de que tenha sido, ou seja, o teu pai ou mãe, biológicos ou adotivos. Ele escolheu você como filho dele, assim como ele fez com Salomão. O que os seus antepassados não foram dignos de viver, de conquistar, está reservado para você viver, conquistar. Receba a paternidade de Deus, receba o carinho, o amor, o abraço, o ouvir, o falar, o eu te amo desse Deus maravilhoso. Ele é quem te levanta, te sara, te cura, te transforma nesse dia de hoje. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Seja um bastardo, sim. Um bastardo para os homens. Seja um órfão, sim, para os homens. Mas, acima de tudo isso, seja filho e filha de Deus. Jesus também foi renegado por eles, mas foi amado por Deus e nos deixou esse legado de amor. Hoje eu trabalho, graças a Deus, como cuidador de idoso. Poderia estar fazendo como muitos, ganhar rios de dinheiro, milhões, como Macedo, como Malafaia, como Valdomiro, como tantos califas. Entretanto, jogando a minha alma no buraco, pregando mentira, enganação, enrolação para as pessoas. Quem dera eu viver da obra, quem dera eu ter uma ajuda para fazer o que eu mais amo, o que eu mais gosto, que está forte dentro de mim. Falar do amor de Deus e salvar vidas. Mas ainda esse momento não é chegado. Portanto, eu tenho que trabalhar como todo mundo trabalha. Mas vamos falar com Deus nessa hora. E eu quero agradecer. Tem um comentário aqui agora que eu vi aqui. Deixa eu ver. O acto aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que subir um pouco. Opa. Nise Rocha. A Nise Rocha. Já vi. Peraí. A cor de sua pele, os seus cabelos. Assim. Isso mesmo. É o Carlos. O homem de Deus, o Carlos aí. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua companheira, a sua comunidade. Quem sabe um dia, né? Querendo Deus abençoando, eu compareço aí. Cada detalhe num toque de amor, é isso mesmo. É que a minha mente não é boa para música não, viu, Carlos? Mas Deus abençoe a todos. Bom, vamos orar então. E que Deus Todo-Poderoso, assim como Ele abençoou Salomão, bastardo, e também abençoou Jesus, bastardo, que foi renegado pelo povo no seu tempo, e que apanhou por falar as verdades e por amar as pessoas como elas são, sem preconceito, sem discriminação e sem ódio, assim como todos esses foram exaltados por Deus, Deus também vai te exaltar. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Para isso você não precisa matar bicho, você não precisa pegar envelope, para isso você não precisa me dar dinheiro, para isso você não precisa fazer nada que seja material. Claro que se Deus tocar no seu coração em uma ONG, em uma comunidade, em uma casa, que faz a diferença, que prega amor, que salva almas, aí eu concordo. Ajude esse lugar. Fora isso, só tem uma coisa que você pode fazer. Curar-se a si mesmo, tapar as suas feridas, amando-se a si mesmo e recebendo a misericórdia e o amor de Jesus no seu coração. Só Ele morreu na cruz por você. Tá bom? Deus nos abençoe. Pai querido, Pai amado, ó grande, poderoso e eterno Deus, através de Yeshua, vosso Filho, através dos anjos, através de toda a família, costumo chamar assim, espiritual do bem, derrame as suas graças sobre cada um de nós, sobre cada vida, nossos familiares, nossos parentes que nos amam, que nos odeiam, perdoa-os, eu os perdoo, que eles recebam graça, misericórdia, amor, libertação, restauração, a todos os seus filhos e filhas que estão no mundo, aqui no Brasil, não é, sofrendo homofobia, xenofobia, racismo, preconceito, discriminação,
maus tratos dos pais, filhos de relacionamentos sem estrutura familiar, filhos de um ficar tão somente, numa noite de um carnaval, de um samba, de uma festa, não é, de uma pegada, e que hoje essas crianças sofrem sem um pai, sem um nome, sem um registro, sem um RG, muito mais do que isso, sem o afeto, sem a presença, sem o pai afetivo, o pai amoroso, não é? Mães que sofrem sozinhas. Piedade, clemência e misericórdia, seja o nosso Pai, seja a nossa mãe, seja os nossos irmãos e irmãs, os nossos amigos, cura-nos, salva-nos, liberta-nos, bem como estenda as tuas mãos sobre quem está vítima do Covid-19, quem está vítima do câncer, da tuberculose, da hepatite, de tantas patologias e doenças incuráveis que judiam, que definham as pessoas. Derrama a sua graça e a sua cura sobre todos nesse momento. Em nome de Yahshua, Yeshua, Jesus, em nome do bem maior, do lírio dos vales, da luz do mundo, do caminho, a verdade e a vida, em nome do amor. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês pela paciência, eu falo muito mesmo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Ao Paulinho Francisco do Matozinho, ao Carlos Paulino, que é um reverendo, um homem de Deus abençoadíssimo, chamado muito forte de Deus na vida dele, toda a sua família. Quem mais está aqui? Só esse pessoal aí. Que Deus abençoe, tá bom? Qualquer coisa, contatem-me no WhatsApp, tá bom? Pelo Messenger. Que Deus abençoe a todos. Um excelente domingo, final de domingo, e uma excelente segunda-feira. E ainda estou devendo uma live ainda, que nós vamos falar, para responder algumas perguntas. Deixa eu ver que hora que é agora. 19h30. Eu acho que eu vou voltar aqui na live ainda hoje. Ô Miriam, que hora que eu posso voltar? A próxima live eu prometo. A minha esposa tá brava. 21, a próxima live, eu prometo, às 22 horas eu vou voltar, vai ser uma resposta. Espero que você tenha espiritualidade para entender. Pessoas que perderam parentes, estão de luto, questionamentos, perguntas, por que levou meu filho, a minha mãe, meu sobrinho, meu pai, meu avô, por quê? Tem resposta da espiritualidade, da palavra de Deus, tá bom? Não se preocupe. Deus vai consolar e confortar você com a palavra de amor e de carinho. Deus abençoe a cada um de nós, tá bom? Um bom domingo, namora, beija, pipoca, sei lá, suco. Seja feliz, viva a sua vida. Até a próxima. Obrigado, Deus abençoe.